Sou César Lima e estou aqui com você no Mundo Sem Fronteiras. Muito legal, muito bacana. Mundo Sem Fronteiras é um canal que está muito focado no nicho viagens, até mesmo porque quem está fazendo essas viagens sou eu e a minha esposa Marta Lima, que ao mesmo tempo também são os responsáveis pela apresentação do canal. Eu sou casado com a Marta Lima há mais de 30 anos, tenho 3 filhos, que é a Angélica Lima, que é a doutora Angélica, advogada, o César Filho, que é o do meio, que já é formado em administração e hoje faz também direito, e temos o caçula, que é o Marcelo Lima, que também está só finalizando engenharia mecânica. Eu sou jornalista, sou também teólogo, tenho atividade empresarial na área de commodities e também formado em direito. Temos ainda uma atividade como acadêmico de engenharia da computação e tenho aí um histórico aí de Brasil, digamos assim. 6 livros escritos, uma assessoria já feita diretamente a deputados e até pessoal ligados à própria presidência da República. Então a gente tem um histórico. O que, na verdade, nós queremos é nada mais, nada menos do que ter você próximo da gente. A amizade, ela é muito importante. Eu fico triste muitas das vezes quando me deparo com situações que nós estamos vendo a nível de Brasil, muitas das vezes, que as pessoas que são assim mais jovens hoje, muitas delas estão perdidas. Algumas até tiram sua própria vida, outras estão enfiadas nas drogas de uma forma assim que parece até sem retorno. E aí a gente vê que algumas pessoas ainda são bem intencionadas, principalmente pessoal assim que estão ligados a instituições religiosas por vezes, e elas acabam muitas das vezes falando: olha, nós conseguimos recuperar 300 pessoas durante o ano de tal. Recuperamos aí tantos e ainda temos tantos em recuperação. Uma vez eu questionei, não que eu esteja falando mal, pelo contrário, quero até dar os parabéns a essas pessoas que trabalham nessa atividade, que tem essa vocação, mas muito mais eficiente seria você combater as causas do que você combater os efeitos. Sim, porque se você combate as causas, evitaria, quer dizer, não se poderia pensar que as drogas em si entram de portas abertas nas nossas fronteiras, chegando ao seu destino, que são os nossos jovens, às vezes até as crianças mesmo, né? Nós estamos vendo hoje pessoas com 10 anos dentro, trabalhando já para o tráfico de drogas. Então, a gente poderia pensar que se isso não houvesse essa entrada, não haveria todo essa infraestrutura, esse fortalecimento, esta questão assim que já está hoje organizada, por isso que se chama crime organizado. E seria então mais saudável, porque que a célula máter de uma sociedade, sem dúvida alguma, é a família. E quando você fala em família, você está falando pai, mãe, filhos, independentemente das questões de gênero que hoje são mais amplas, são mais abertas, são mais liberais, cada um. Mas é importante que se entenda que o país em si, ele precisa de uma estrutura sadia. E essa estrutura sadia, ela é proveniente de um princípio familiar, também proveniente, por vezes, de atuações políticas e assim por diante. Então, quando alguém fala assim, eu não gosto da política, nossa, quando alguém fala isso, alguém lá do outro lado atrás falou, legal. Eu não quero saber de política, bacana. Eu não me envolvo com política porque eu não quero nem saber, isso é um meio corrupto. Bacana. Por quê? Porque quando você se omite, alguém se favorece. E tenha certeza que não é o lado bom da moeda que você vai ver favorecer nesse sentido. Porque não existe a contrapartida. É necessário o equilíbrio para tudo que você faz. Uma balança, peso tem que ser igual.
Entra numa canoa e põe todo o peso de um lado, ela vira e todas as pessoas que estão nela, se não souber nadar, vai morrer. Então tem que ter o equilíbrio. E como que se faz esse equilíbrio? Hein, meus amigos do Mundo Sem Fronteiras que estão aí nos vendo, né? Como que se faz isso? Isso é feito de uma forma inteligente, com participação. O ser humano se organizou, vive em sociedade. E para isso ele instituiu poderes no legislativo, no executivo e no judiciário, que de alguma forma pode conter aquilo que se chamaria violência, aquilo que se chamaria as coisas que são ilícitas. Só que isso, na prática, nem sempre acontece. Aí você já deve estar pensando, poxa, César, você está fora do assunto, nosso nicho é viagens. No fundo, me fala para mim, o cara sai lá do outro lado do mundo, vem aqui no Brasil e de repente morre. Por quê? Porque uma pessoa, um adolescente de 13, 14 anos, 15, 16, vai lá e mata ele de uma forma totalmente, digamos em outras palavras, burra, porque não sabe nem o que é a vida. Tira uma vida por questão de um celular, por questão de uns míseros reais, dólares, sei lá o quê. Isso é inaceitável numa sociedade, numa cultura inteligente. Não pode, não deve. E aí a gente fala, onde está a culpa disso? Bom, se a sociedade se organizou, se a sociedade tem seus parâmetros, tem suas ferramentas, tem que ser utilizada. Mas muito mais importante, vamos voltar naquele conceito de combater as causas e não remediar com os seus efeitos, é importante que essa criança, esse adolescente tenha na sua casa, no seu meio familiar, uma estrutura na formação do caráter em si. E aí envolve família e envolve também a parte governamental, que muitas das vezes está ligada à questão municipal, à questão estadual e à questão federal. E veja bem, o que foge? É o mundo sem fronteiras, quer dizer, você chega aqui, coloca uma limitação no seu município e fala dali para lá é outro, não me interessa. Por vezes o cara coloca, eu estou no estado de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro, o que passar para lá não me interessa. Não, eu estou no Brasil, o que acontecer aí no Paraguai, Uruguai, não me interessa. Muito pelo contrário, o mundo está interligado, e é isso que você tem que entender. Tudo que acontece, seja na outra parte do mundo, seja aqui, afeta, de alguma forma pode afetar. O cara vai soltar uma bomba lá do outro lado do mundo e vai dizer que não vai afetar aqui, vai. E se acontecer então uma guerra hoje, a nível mundial, o próprio ser humano, como um contexto geral, está comprometido. Aí, eu vou lembrar até de uma questão que é no Saara, lá no deserto do Saara, quando tem aqueles ventos fortes, aquela poeira sobe e ela chega a ultrapassar, ela vem aí pelo Oceano Atlântico e acaba caindo esse pó, esses fragmentos daquela areia do deserto na floresta amazônica. E ao contrário do que lá não tem nenhuma serventia, porque não se tem... Mas aquela areia tem nutrientes, e esse nutriente, quando cai na Amazônia, alimenta a floresta amazônica de uma forma geral. Você viu como que existe uma interligação? Quer dizer, os cientistas hoje descobriram isso, antigamente nem se sabia disso. Então, o planeta ele é interligado. Eu vi uma vez um estudo sobre as plantas, como que as plantas se comunicam nas raízes de uma para a outra. Então você olha numa floresta, você fala, cada planta é uma planta, não. Elas têm um senso de comunicação que hoje, inclusive, é interessante. Tem até um estudo muito forte sobre isso. O ser humano precisa se readaptar, precisa se valorizar e, ao mesmo tempo, pensar numa situação global. E o que tem a ver isso com as suas viagens do Mundo Sem Fronteira? Bom, o Mundo Sem Fronteira é um canal que ele vai ser diferenciado. Não vai ser apenas um canal que vai
pegar um microfone, estamos aqui em Campos do Jordão, e é isso, tem tantos mil habitantes, porque nós temos ali a Pedra do Baú, temos o baúzinho, porque nós temos o trenó, né? Tem o teleférico, coloca tudo aquilo lá, e aí entra num restaurante e fala, olha, preço disso, uma lanchonete, tudo e tal, e com aquela fome que vocês possam, então, chamar, ou então que o algoritmo do YouTube leve a mais e mais e mais chamamentos para então eu conseguir mais inscritos. Não, não é esse o objetivo. O mundo é sem fronteiras. Eu até me lembro a questão de uma pessoa chamada professor Ernesto Zuarg, saudoso, né? Já está no andar de cima. Mas eu cheguei a fazer alguns serviços até de colaboração para o Ernesto Zuarg, referente com a minha editora, né? Que era a Newspaper, e acabei pegando uma amizade muito grande com ele. E ele era uma pessoa que defendia esse direito de ir e vir a nível mundial. Ele dizia que todas as pessoas, ele vai para um lugar e tem direito de voltar. E isso é um conceito também que se prega e que se institui a nível mundial. Mas na prática, as fronteiras, elas delimitam costumes, regras e etc. Era justamente isso que ele combatia. E, por sinal, ele falava que para que se haja paz mundial, certos conceitos são primordiais, inclusive esses. Ele, inclusive, foi homenageado na própria ONU. Eu quero ser teu amigo, eu quero que você seja meu amigo. Amizade é uma coisa importante. Até lembrando que eu tenho uma amizade com uma pessoa chamada José Faustino Neto. Começamos em 1984, quando então eu fui pedir um serviço para ele. É uma época que eu estava passando algumas dificuldades e fui falar com ele e falei, olha, eu gosto de deixar o jogo aberto, então eu quero falar para você, é assim, assim, assim. Tinha até outros candidatos, mas ele gostou da minha sinceridade, de como que eu estava naquele momento. Ele falou, olha, rapaz, gostei muito da sua sinceridade, eu vou te contratar. Beleza. 4 meses depois eu estava praticamente gerenciando aquela unidade de obra que tinha cerca de umas 10 a 15 obras na região. Então eu mostrei um serviço, já tinha uma certa experiência, até mesmo quando passei pela aeronáutica, eu já estava formado em contabilidade, também exercia uma função de direção, e outros exemplos que eu tive nessa linha, né? E com isso facilitou muito. Então eu acabei proporcionando para ele um benefício muito grande, porque folgou, ele estava sobrecarregado. E a empresa Buvialkiu era uma multinacional japonesa, ela é uma multinacional japonesa, mas ela saiu do Brasil, primeiramente, depois de um certo tempo, por questões técnicas, né, de concorrência com uma empresa que entrou no Brasil, ela não queria concorrer com ela. Então ela se retirou, e quando ela se retirou, ela acabou falando para pagar todos os colaboradores que estavam na folha dela, que não eram poucos, eram alguns milhares, pagar tudo em dobro. Antes de acontecer tudo isso, eu acabei terminando a obra na região da Baixada Santista, depois fui para Sorocaba, de Sorocaba fui para a região de Taquaritinga, onde acabei indo para a Barrinha, região de Ribeirão Preto, onde conheci a esposa com a qual tenho 3 filhos. Então, esse trajeto todo tem muita história, muitas coisas que a gente até aos poucos vai contando. E nessa linha de atuação empresarial também tem histórias que a gente aos poucos vai contando. E vai contando dentro do Mundo Sem Fronteiras, porque é o canal que a gente realmente está interagindo legal, e você será mais um aí que a gente vai estar aí no coração pedindo para que possa interagir com a gente. Aproveite e se inscreva em nosso canal e também dê um clique no sininho para estar sempre bem atualizado com todo o nosso conteúdo. César Lima e Marta Lima em Mundo Sem Fronteiras. Vem com a gente.